Imagina arrastar uma bagagem super pesada, tipo cheia de dívidas que não dá pra pagar, erros acumulados, aquela vergonha silenciosa mesmo, até a porta de um palácio magnífico. Nossa, o instinto na hora seria dar meia volta, né? Exato. A expectativa natural seria ser barrado na entrada ou julgado ali na hora com muita severidade ou simplesmente expulso. Com certeza. Mas aí, em vez disso, as portas se abrem, a dívida é completamente cancelada. É um alívio absurdo. Sim, e quem carrega esse peso recebe não apenas o alívio, mas as chaves do lugar, um convite para morar ali. Hoje, no nosso Bíblia Acolhe Melhor que Entender e Acolher, nós vamos ver como a Escritura desenha exatamente essa cena. E é uma cena lindíssima. Muito. A gente vai mergulhar no Salmo 65, especificamente dos versículos 1 ao 13. E vamos ver como a Bíblia depois expande essa mesma graça para acalmar tsunamis e até fazer brotar comida do chão poeirento. O texto faz um movimento incrível aí. Pois é. A beleza dessa poesia hebraica é que ela funciona como a lente de uma câmera cinematográfica incrivelmente sofisticada. Gostei dessa analogia. Né? A narrativa começa no ambiente mais fechado e íntimo possível, o interior do templo, lidando ali com a nossa alma, o peso das orações, o perdão. O microcosmo, digamos assim. Isso. Depois essa mesma lente se abre de forma espetacular para o cosmos inteiro. A Bíblia revela um poder absoluto sobre montanhas colossais e mares agitados. E não para por aí. Não mesmo. Na terceira e última transição, a lente desce de novo, foca bem no nível do solo, sabe? E revela um Criador com as mãos na terra, cuidando da chuva e das colheitas. Olha, é uma progressão literária e teológica impressionante, porque tira a gente do micro, leva para o macro e nos devolve ao pó da terra, mas de uma forma totalmente redimida. Sim, é uma jornada completa. O texto bíblico não foi construído só como um cântico litúrgico para ser entoado numa festa, sabe? É literalmente um mapa da graça divina. A jornada começa na geografia espiritual de Sião, lá no centro de adoração. Onde tudo acontecia para eles. Exato. E termina na geografia física e tangível dos campos e dos vales férteis. E o que conecta esses dois extremos, a paz da alma e o trigo no campo, é a ação contínua de um Criador que está profundamente envolvido. Ele não está distante. De jeito nenhum. A Escritura não apresenta um ser supremo que dá corda no universo e vira as costas. Pelo contrário, o texto mostra uma proximidade que permeia absolutamente tudo, desde a angústia silenciosa de um coração culpado até o som das ondas do oceano. E a narrativa já nos situa nesse lugar de encontro irresistível logo no início, né? A Bíblia diz no versículo 1, a ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Tem uma força aí. Muita força. Há uma atração magnética aqui. A descrição que se segue mostra Deus essencialmente como aquele que, e aqui eu cito, escuta a oração, afirmando que a ele virão todas as pessoas. É um imã universal, de fato. Mas aí, imediatamente, o texto coloca o dedo na ferida mais profunda da experiência humana. A poesia levanta o grande problema que todo mundo enfrenta. A bagagem que você mencionou. Exatamente. A Bíblia diz assim, por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. A honestidade brutal dessa passagem é o que torna ela tão acolhedora para quem escuta. Sem dúvida. A Bíblia não exige que as pessoas cheguem ao templo fingindo perfeição, sabe? A palavra iniquidade no original hebraico, ela não se refere só a um tropeço acidental. Ela é mais densa, né? Muito mais. Ela carrega um peso moral que entorta, que esmaga, desfigura a pessoa. E a confissão ela é coletiva e super vulnerável, nossas transgressões. É um reconhecimento da nossa condição. Sim, o texto reconhece aquela sensação sufocante de que o mal e os vícios, muitas vezes, parecem esmagar e prevalecer sobre a nossa vontade. Somos soterrados pela nossa própria bagagem. Nossa, sim. Mas a reviravolta acontece na mesma linha, de forma assim, instantânea, tu as perdoas. A resposta divina à transgressão crônica é uma graça ainda mais prevalecente. Olha, vamos desempacotar isso porque a gente precisa ser honesto com a complexidade dessa ideia. Vamos lá. Pera,
isso não soa fácil demais. Porque assim, se a bagagem do erro é tão pesada, se a iniquidade é essa força que distorce a vida, e a resposta divina é simplesmente um eu perdoo, imediato, logo na porta do templo, a pessoa não perde a noção da gravidade do que fez? É uma ótima pergunta. Como a narrativa bíblica equilibra essa entrega de graça com a justiça? Porque à primeira vista pode parecer um passe livre meio irresponsável, entende? Entendo perfeitamente. E essa é uma observação crucial, porque o perdão bíblico nunca é uma vista grossa, como se o erro não importasse ou fosse banal. A genialidade teológica aqui é que a graça não elimina a reverência. Na verdade, ela a fundamenta. Para iluminar a mecânica de como esse perdão funciona, a gente pode olhar rapidinho para uma passagem paralela lá no Salmo 130, versículos 3 e 4. O que diz lá? A Escritura declara ali o seguinte: Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Uau! Para que sejas temido. Exato! Se Deus fosse um inspetor calculista ali na porta do templo, olha, ninguém cruzaria a soleira. A inspeção seria fatal para todo mundo. A barra é muito alta. Exatamente. Então, o perdão absoluto e imediato não gera leviandade. Ele gera um maravilhamento profundo, um respeito reverente, sabe? O temor bíblico. Porque a pessoa entende o tamanho do favor. Justamente. A pessoa percebe que recebeu um cancelamento de dívida que jamais conseguiria pagar sozinha. Faz todo sentido. A nossa própria bagagem ia esmagar a gente antes do primeiro passo lá dentro do palácio. Sem a menor dúvida. Mas porque o caminho é radicalmente desimpedido por esse perdão, a gente chega ao versículo 4, que é de explodir a mente. Lendo essa passagem, o texto bíblico diz assim: Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus átrios. É lindo. Não é só um perdão burocrático, entende? O dono da casa não diz, olha, dívida paga, agora vai embora. Ele diz, entre, more aqui, sinta-se em casa e desfrute. E o verso conclui, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Retornando à nossa base no Salmo 65, a gente vê que é exatamente essa remoção total da culpa que produz a tal da satisfação. A paz de espírito. Sim, a paz genuína da alma não surge daquela tentativa exaustiva de esconder falhas ou de compensar com boas obras mecânicas. Ela vem de ser ativamente aproximado por Deus. E é vital entender o que Sião e o templo representavam na mentalidade daquela época. Não era só um edifício, né? Longe disso. Não era apenas um prédio bonito. Era entendido como o ponto exato de intersecção entre o céu e a terra. Caramba! Era o lugar onde a dimensão divina encontrava a dimensão humana de forma segura. Ser convidado a habitar nos átrios era, simbolicamente, ser levado de volta ao Jardim do Éden, de volta àquela comunhão irrestrita com o Criador. E é incrível perceber que a Escritura não tranca essa paz lá dentro do templo, porque, assim, a mesma força que silencia o caos da nossa culpa no ambiente fechado, precisa lidar com o caos do mundo lá fora. A transição perfeita. E é aqui que a lente da câmera se expande de Sião para o globo inteiro. A partir do versículo 5, a Bíblia mostra que esse Deus responde com tremendos feitos e justiça. O escopo muda totalmente. Ele é descrito como a esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Lemos ali que ele consolida os gigantescos montes com a sua força. Montanhas literais mesmo. Sim, mas o grande ponto de exclamação vem a seguir, e aqui é onde fica realmente interessante. O texto afirma: Tu acalmas o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Essa frase é muito poderosa. Demais. Notemos a construção disso. A narrativa nos força a olhar para o ruído das ondas e o tumulto dos povos colocados exatamente na mesma balança. Isso é fascinante. O mar indomável e as crises sociais da humanidade são a mesma coisa para o autor. Sim. E para absorver o impacto dessa frase, a gente precisa mergulhar um pouco na percepção das culturas antigas do Oriente Médio. Como eles viam isso? Hoje a gente olha para o mar e pensa em férias, né? Em surf, num relaxamento lá na praia. Água de coco, tranquilidade. Exatamente. Mas para o mundo antigo,
O mar escuro e profundo era o símbolo supremo do caos. Sério? Sim, era o abismo indomável, a morada do Leviatã. Era a força constante que ameaçava engolir a terra firme e desfazer a própria ordem da criação. Quando o oceano rugia na mentalidade antiga, era o caos tentando destruir a vida. Uau, é uma visão bem aterrorizante. E da mesma forma, o tumulto dos povos, sabe, as rebeliões políticas, as guerras entre impérios, os levantes sangrentos, tudo isso representa a irrupção desse mesmo caos monstruoso, só que no tecido social e histórico. Isso traz uma luz absurda para os nossos dias, porque convenhamos, para quem acompanha as notícias hoje, assistir ao noticiário internacional muitas vezes dá o mesmo pavor existencial, sabe? Totalmente. Dá aquela mesma ânsia e impotência de estar numa praia vendo um tsunami de 20 metros se formar no horizonte. A sensação de aniquilação é idêntica. Exatamente, a sensação de impotência humana diante dessas forças é exatamente a conexão que o texto bíblico quer estabelecer. Mas o conforto monumental que a Bíblia apresenta aqui é que Deus silencia ambos. Ele tem um controle. Sim. Quando a Escritura afirma que ele acalma com a mesma autoridade os mares coléricos e as nações rebeldes, isso subverte completamente a ideia religiosa daquela época. Como assim? Os deuses pagãos vizinhos a Israel eram deuses locais. Eles eram limitados a uma montanha específica ou a uma cidade. Se você cruzasse a fronteira, eles perdiam a jurisdição. Ah, tipo deuses de território? Exato. Mas o texto mostra que o Deus que perdoa a iniquidade lá no templo não é uma divindade tribal frágil. Ele é o rei cósmico que segura a estrutura universal intacta contra a desintegração. Nossa. Nada, nem a natureza em fúria, nem os impérios em colapso, escapam ao seu controle absoluto. É por isso que o texto chama de a esperança dos confins da Terra. O que resulta numa reverência que cruza o planeta, né, do Oriente ao Ocidente. O texto mostra que os habitantes dos lugares mais remotos temem os seus sinais e exultam. É uma resposta universal. E confesso, se a passagem terminasse aqui, já seria um épico digno das maiores produções de cinema. O rei cósmico derrotando o monstro do caos e estabelecendo a ordem global. Mas a poética hebraica faz um movimento brilhante agora. A terceira lente. Isso, o soberano infinito, que acabou de mandar o oceano calar a boca e as nações se curvarem, de repente desce do trono e vai brincar na terra. A câmera foca no chão de terra batida, ele assume a postura de um agricultor cuidadoso. É uma mudança de perspectiva que desarma qualquer expectativa, né? Saímos do épico pro cotidiano, do macro pro micro. É quase intimista de novo. Sim, a transição da força que esmaga o caos para a delicadeza que irriga uma semente super frágil. A cena descrita é belíssima. A Bíblia detalha esse cuidado dizendo: tu visitas a terra e a regas, tu enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. A água era a vida no deserto. Exato. E então os versos mostram Deus trabalhando no processo agrícola, sabe? Providenciando o cereal, regando os sulcos escavados pelo arado, desmanchando os torrões de terra ressecada e abençoando o crescimento. Mão na massa mesmo. Vamos na massa. Mas eu quero puxar o freio de mão aqui e olhar para uma imagem muito específica do versículo 11. O texto diz o seguinte: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Essa imagem é muito forte. Vamos tentar visualizar isso com quem nos acompanha. É como se a poeira seca do Oriente Médio, rachada por aquele sol constante, recebesse a caminhada física de Deus. Passo a passo. E a cada passo que ele dá, onde a sola dos seus pés toca o solo estéril, a umidade brota. A grama verde explode instantaneamente, as flores se abrem, a vida orgânica reage febrilmente ao toque de quem a desenhou. A vividez dessa metáfora carrega uma contraposição teológica fortíssima para o contexto deles. O que acontecia na época? No mundo antigo, a agricultura era literalmente uma questão de vida ou morte. E os povos ao redor acreditavam em deuses de fertilidade, como Baal, que eram temperamentais. Eram caprichosos e muitas vezes cruéis. Eram imprevisíveis. Totalmente. Acreditava-se que era preciso fazer rituais extremos, às vezes violentos, sacrifícios terríveis para convencer essas divindades a enviarem chuva.
A Escritura vira isso de cabeça para baixo. Mostra um Deus diferente. O Criador bíblico não precisa ser manipulado. Ele, como o texto diz, visita a terra de forma ativa, abundante e bondosa. O seu cuidado não é extorquido por rituais. É destilado livremente por onde ele caminha. Mas me permita levantar uma questão para aprofundarmos isso. Claro. Por que gastar tanto tempo da poesia com a agricultura, com a chuva e com o pasto? Nós não tendemos a pensar que a verdadeira fé lida apenas com as questões elevadas da alma? É uma separação comum hoje. Pois é. Não seria mais espiritual manter a narrativa apenas no templo, focando só na salvação eterna, em vez de se preocupar com os sucos da terra molhada e com a comida? Olha, esse é um dos maiores equívocos que a gente comete ao ler a Bíblia. E isso acontece porque nós somos influenciados muito mais pela filosofia grega, que desprezava a matéria e o corpo, do que pelo pensamento hebraico. Faz sentido. O grego dividia tudo. Exato. Mas a Escritura não divide Deus em departamentos. Ele não é apenas o terapeuta da nossa alma no templo, que deixa a humanidade se virar sozinha para pagar as contas na fazenda. Ah, que incrível! A salvação de Deus abraça a totalidade da existência humana. Se a gente conectar essa ideia ao testemunho bíblico mais amplo, podemos citar o Salmo 104, versículos 13 e 14, que complementa essa visão de um jeito perfeito. E o que o texto bíblico mostra lá? A Bíblia diz assim: do alto de tua morada, regas os montes. Regas os montes. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. É a mesma ação. Sim. E retornando ao foco do nosso Salmo 65, a mensagem fica cristalina. A graça que liberta a alma, debaixo do peso da iniquidade, lá no início do texto, é a primeiríssima e mesmíssima graça que faz o pão crescer no fim do texto para alimentar um estômago vazio. Uau! A graça para o coração é a graça para o pão. Exatamente. O sustento físico, o suor do trabalho no campo que dá fruto, a mesa farta da família, tudo isso é considerado profundamente sagrado pela Bíblia. É a bondade que coroa o ano inteiro. Isso é absurdamente libertador. O bem material, sabe, o pão nosso de cada dia, e o bem espiritual caminham de mãos dadas, seguindo as mesmas pegadas divinas. Não tem separação. E o resultado de toda essa provisão é que a própria natureza inanimada não consegue se conter. Ela ganha uma voz. Nos versículos 12 e 13, a narrativa poética descreve que as pastagens que antes eram de deserto agora destilam vida e as colinas se revestem de júbilo. É a criação respondendo. E o texto bíblico conclui formando um coral majestoso que nem tem cordas vocais, dizendo: os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. O vento batendo no trigo cheio no vale e o balido das ovelhas espalhadas pelos campos se transformam na mais pura adoração. A criação canta porque encontra harmonia, encontra segurança e saciedade sob o cuidado meticuloso do seu feitor. O caos da fome e da esterilidade foi vencido. Vencido por aquele mesmo Deus que acalmou o oceano. Exato! Se as colinas pudessem vibrar de alívio, e se os vales pudessem emitir um som articulado sobre o balançar do vento nas espigas pesadas, o ruído seria inconfundivelmente interpretado como um cântico de pura exultação. A terra não apenas sobrevive, ela celebra. E isso nos ajuda a recapitular e a amarrar toda a jornada fascinante dessa unidade literária, né? Começamos no versículo 1 e fomos até o 13. Um arco completo. Sim. O que a narrativa bíblica fez foi traçar um círculo perfeito, sem falhas, de cuidado e atenção. A mensagem central do nosso programa, a Bíblia acolhe, não poderia ser mais nítida. O texto não entrega pra gente uma esperança fragmentada. De forma alguma. Primeiro ele acolhe a alma que chega exausta, curvada sobre a bagagem invisível dos fracassos morais e resolve esse terror interno com um perdão que escancara as portas do santuário. E depois expande a visão. Segundo, o texto protege a nossa mente do pavor externo, garantindo que as forças caóticas da natureza e o colapso sociopolítico das nações estão firmemente debaixo de um governo soberano que traz a paz, silenciando os mares e os povos. E por fim, fechando esse arco inquebrável,
A jornada nos garante que a mesa não vai ficar vazia, porque aquele que governa as estrelas faz questão de molhar a terra seca para que o alimento diário brote farto sobre as suas pegadas. Olha, essa síntese captura a genialidade do Salmo. Não existe área da nossa existência que fique fora dessa cobertura. Abrange a necessidade desesperada de nos sentirmos limpos por dentro, abrange a urgência de ter segurança emocional frente ao mundo imprevisível que parece que vai desmoronar. Que é o mundo de hoje, né? Exato. E também abrange a necessidade absolutamente material e física de ter comida amanhã. O acolhimento divino é holístico. Ele não nos salva apenas do mal espiritual. A Bíblia mostra que ele sustenta a totalidade de quem somos. É um cuidado integral. E é exatamente contemplando a vastidão desse arco completo que a gente chega ao encerramento do nosso mergulho no texto de hoje. Depois de descer pelas profundezas do templo, navegar pelos mares em fúria e caminhar pelos campos molhados de chuva, eu deixo aqui um pensamento final. Uma reflexão para levar para a semana. Isso. Uma provocação poética, baseada estritamente nesses 13 versículos brilhantes. Para cada pessoa que escuta, levar para o travesseiro e ponderar. Então, o que tudo isso significa na prática? É a grande pergunta. Pensemos nisto. Se a Bíblia diz lá no versículo 13 que colinas inanimadas de terra, rebanhos silenciosos e vales cheios de meras plantas conseguem exultar de alegria e cantar, vibrando simplesmente porque o Criador visitou a terra e lhes enviou a chuva no momento certo, quanto mais a alma humana deveria transbordar. Muito mais. A alma humana consciente, que teve cada gota do peso das suas iniquidades apagada pelo perdão e foi chamada a morar nos átrios de Deus, como lemos lá nos versos 3 e 4, se o trigo canta pela água, quanto mais essa alma deveria se permitir viver num estado de profunda, arrebatadora e inabalável alegria e confiança. É verdade. Sabendo muito bem nas mãos de quem a sua história repousa, mesmo naqueles dias sombrios em que os mares furiosos da vida estiverem rugindo mais alto. É um contraste que deve ecoar em cada mente que se debruça sobre esse texto. A exuberância da natureza é uma lição silenciosa para a alma perdoada. A gratidão do campo verde nos convida a abandonar o medo do caos, lembrando que quem caminha sobre os nossos desertos é o mesmo que dá os limites ao oceano. Que imagem linda! E que essa certeza imutável da provisão, do perdão restaurador e do poder que amansa as tempestades seja o abrigo contínuo de cada pessoa que mergulhou nas riquezas dessa poesia viva hoje. Que a maravilha das pegadas do divino jardineiro fortaleça o interior e nutra a confiança nos dias secos. Continuemos sempre imersos na sublime e inesgotável beleza da Palavra de Deus. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.